que é o Dia das Mães, né? E um dia de fortes emoções, né? Quem estava aí acompanhando hoje no grupo da igreja, viu que foi um dia emocionante, né? E deixa eu contar para vocês que eu fui o primeiro a saber, tá? Tava lá, acordei umas 8 e pouco da manhã, mandei mensagem para o pastor Sanderson, porque ele que ia pregar aqui hoje. Mandei mensagem para o pastor, passando para ele o cronograma do culto, e ele me liga logo na sequência. Aqui, pode preparar a mensagem aí, porque eu estou indo para o hospital com a Camila, que a bolsa estourou. Aí, oh meu Deus, a bolsa estourou, e agora? E aí já fui lá para a Adriana, amor, a bolsa estourou, e ela acordou desesperada. Realmente foi um dia de fortes emoções, porque a Laura é uma criança muito sonhada por todos nós, não é verdade? Nós sonhamos com esse milagre, nós geramos esse milagre também, todos nós. E Deus hoje nos presenteou com essa princesa tão linda. Amém? Então hoje, Dia das Mães, dia de nós celebrarmos ao Senhor pela vida daquelas que são tão importantes para nós. Você que é mãe, Deus te deu uma capacidade poderosa de gerar uma vida, de gerar uma pessoinha dentro do seu ventre. E isso é um dom de Deus, é algo tão poderoso, tão tremendo. Então hoje é um dia de nós celebrarmos esse dia. E esse amor de mãe, que é um amor incomparável, né? Um amor tão grande, tão tremendo, né? Que o nosso Deus, quando ele vai falar, né, demonstrar o seu amor por nós, muitas vezes ele usa a figura materna. Quando ele diz que, ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu jamais me esquecerei de você. E quando o Senhor diz isso, é para ele falar, cara, é quase impossível uma mãe se esquecer de um filho. Eu me lembro quando a Adriana, minha esposa, nós perdemos, né, um bebê antes da Cleo, e toda vez que alguém pergunta para ela, né, quantos filhos vocês têm, ela fala, e eu falo assim, a gente tem 3, mas ela sempre fala, eu tive 4 gestações, porque ela não se esquece daquela criança, ela não se esquece, o homem, né, o pai, né, ama do mesmo jeito, sente a dor do mesmo jeito de uma perda, mas uma mãe, né, o sentimento que ela tem, a dor que ela tem e o amor que ela tem, ele é diferenciado. É algo muito, muito especial, né? Quando Deus ele vai falar de cuidado, de proteção, ele usa a figura de um pai. Deus é nosso pai. Mas quando ele vai falar de amor, ele usa a figura de uma mãe, usa a figura materna. E nós vemos que o Senhor, né, o nosso Deus, ele se revela em uma forma de uma família. Deus ele se revela a nós como uma família. Pai, Filho e o Espírito Santo. Deus Pai representando essa figura de paternidade, que dá direção, que é autoridade sobre a nossa vida, né, que cuida, que protege, que provê tudo para nós. E nós temos o Espírito Santo, que é uma figura materna. Não que haja... Não, a gente não está falando sobre sexo, nem sexualidade de Deus, mas nós estamos falando sobre essa representação, essa figura, que nós vemos as características do Espírito Santo, é as características de uma mãe, como consolador, aquele que consola, aquele que traz paz para o ambiente. Uma mãe é isso, que traz paz, que traz quietude para o ambiente, que traz consolo, ensino para a vida do filho, né? Que traz esse afeto, né, para a vida de um filho. Nós vemos uma pessoa, quando a pessoa ela tem dificuldade de estabelecer relacionamentos, tem dificuldade de criar laços de amizade, de ter empatia pela vida de outras pessoas, é uma pessoa que provavelmente teve dificuldade com a sua mãe, teve algum problema materno, que teve a falta ou a ausência da mãe, ou a figura materna falhou. Por quê? Porque a mãe nos ensina sobre afeto, sobre esse carinho, sobre esse cuidado especial que a mãe tem. Então, para vocês verem, né, um bebê recém-nascido, ele consegue enxergar, né, à sua frente em torno ali de 20 a 30 centímetros. A sua visão ainda não está formada completamente. O que ele consegue enxergar é de 20 a 30 centímetros, que é exatamente a distância do rosto da mãe para a amamentação.
Olha como Deus é perfeito. Porque a troca de olhar, a troca de afeto que acontece na amamentação é algo muito poderoso. Algo que traz paz para a criança, algo que traz conforto para o coração daquela criança, porque a mãe tem essa capacidade de nutrir a vida do filho, de nutrir ela emocionalmente, nutrir ela com cuidado, com esse zelo, com esse afeto. E nós temos essa coisa tão poderosa que é ser mãe, né? E eu quero falar, né, com você hoje, né, e o tema dessa mensagem é: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. É uma mensagem especial para você, mulher, né, para você que é mãe, para você também que ainda não é mãe. E eu quero falar para vocês sobre aquela que foi a mãe mais importante, eu considero a mãe mais importante de toda a história, que é aquela que gerou o nosso Salvador, aquela que carregou no seu ventre o nosso Senhor Jesus, que é Maria, mãe de Jesus, né? Nós às vezes temos dificuldade porque existem pessoas que olham para Maria e dão a ela algo que a Bíblia não diz sobre ela, atribuem a ela característica, atribuem a ela uma divindade que a Bíblia não dá. Mas, por outro lado, nós temos outras pessoas que, por causa disso, não honram e nem respeitam a história que essa mulher teve, a importância que essa mulher teve, que essa mãe teve para a humanidade e para nós hoje. Então, nós não podemos não dar mais e nem menos, nós não podemos falar mais e nem menos daquilo que a Bíblia diz. Mas nós precisamos ser equilibrados e olhar para aquilo que a Bíblia diz sobre essa mulher, e sobre aquilo que nós podemos aprender com ela, com a vida dela, com a devoção dela, com a coragem dela para ser mãe. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Amém? Diz assim, amém, acharam? Amém. Diz assim: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. O Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos ler um pouco dele mais nessa noite. E aí, nós vemos... Eita. Glória a Deus. Nós vemos aí Maria, uma mulher que recebeu o favor de Deus, favorecida por Deus, agraciada pelo Senhor, pelo privilégio de carregar um milagre no seu ventre. Ela recebeu esse favor de Deus, ela foi escolhida por Deus para carregar o milagre, para carregar aquele que seria o Salvador de toda a terra, o Salvador da humanidade, o nosso Senhor Jesus. Toda mãe, ela recebeu o favor de Deus, a graça de Deus, essa capacidade que é sobrenatural de gerar. Já parou para pensar? Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que coisa incrível que é uma mãe gerar um filho, gerar uma criança, uma substância ainda informe, que se transforma em uma linda criança e cresce, se torna uma pessoa. Então, olha só, Deus, Ele escolhe essa mulher para ser
a mãe de Jesus. E você precisa entender, mulher, mãe, que você não foi uma mãe por acidente. Não foi um acidente. A Bíblia diz, né, o salmista Davi diz, lá em Salmo 139, 15, que quando ele era ainda uma substância ainda informe, o Senhor já o conhecia, que o Senhor formou ele dentro do ventre da sua mãe. O Senhor, quando Ele te deu essa capacidade de gerar, não foi por acidente. O seu filho, a sua família, os seus filhos não são um acidente. Não foram. Não foram. Você foi escolhida para carregar um milagre. Você foi escolhida para ser portadora de alguém que manifesta um milagre da vida. Você, mulher, você, mãe, foi escolhida por Deus, não foi um acidente. Toda mãe foi escolhida por Deus para carregar o milagre. Você carregou o milagre. Você carrega o milagre de Deus no seu ventre, no seu interior, porque o Senhor te capacitou a isso. E aí o texto continua, porque Maria era virgem. Era virgem. E olha só o que diz a continuação do texto no versículo 34, que diz assim: Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. Como isso pode acontecer comigo? Como é possível eu gerar um filho? Quantas mulheres se perguntam, ou já se perguntaram, ou ainda se perguntam sobre isso? Como isso pode acontecer comigo? Como eu irei gerar um filho? Se o médico diz que não, se todos os diagnósticos médicos dizem que não, se eu sou estéril, como que eu posso gerar um filho? Como que eu posso ter uma capacidade de ser mãe se eu nunca tive uma mãe, se eu tive uma família desestruturada? Quantas mulheres se perguntam? Como eu vou ter mãe depois de tantas perdas? Como eu serei mãe se eu não tenho dinheiro para cuidar dos filhos? Como eu serei mãe se eu não sou capaz de cuidar de uma criança? Como eu serei mãe se eu já passei da idade? Quantas se perguntam isso ainda? Talvez tenham um sonho, mas o sonho está sendo morto, o sonho está sendo lançado fora, porque existem esses questionamentos. Como? Como eu serei? Como isso vai acontecer comigo se eu já tive tantas perdas? Se eu sou estéril? Como? Mas aí vem a resposta do anjo do Senhor. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Talvez você que está aqui hoje tenha esse sonho de ser mãe, mas existe esse sim na sua mente. Como eu serei se tudo diz o contrário? Como eu serei se nesse mundo que nós vivemos hoje? Como? Talvez você não acredita mais. Como eu serei se eu sou estéril? A Bíblia está cheia, abarrotada de mulheres estéreis que tiveram seus filhos nos braços. Porque não há nada impossível para Deus. Porque não há nada impossível para o nosso Senhor. Porque o Espírito Santo poderá vir sobre você, te cobrir, te encher de poder e fazer você gerar. E fazer aquilo que era estéril em você voltar a produzir de novo. Onde havia morte, haver vida novamente. Nós vivemos um milagre hoje, nós vimos um milagre hoje. Talvez quantos questionamentos, né? Como eu poderei ser mãe depois de tantas perdas? Tantos questionamentos talvez passaram sobre a mente da nossa pastora. Mas o poder do Altíssimo a cobriu. O Espírito do Senhor veio
e gerou vida novamente. E gerou vida novamente porque não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível. Então nós aprendemos aqui que nós podemos acreditar que o Senhor pode transformar uma terra estéril em algo que produzirá muitos frutos. Nós aprendemos aqui que não há nada impossível para Deus. Que tanto Maria, que era virgem, como a sua parenta Isabel, que era de idade avançada, elas tiveram filhos, porque não há nada impossível para Deus. Então, não deixe o sim na sua mente te impedir de conquistar o seu sonho. Viu, mãe? Viu, mamãe? Não deixe o esses questionamentos te impedirem de viver e de conquistar o seu sonho. Porque não há nada impossível para Deus. Porque não há nada impossível para o nosso Senhor. E nós aprendemos com Maria também sobre fé, obediência e coragem. Depois de ouvir isso, ela disse: Senhor, eu sou a sua serva. Que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Fé, coragem, obediência. Pensa nos desafios que Maria enfrentou para ser mãe. Pensa na dificuldade, porque você acha que todo mundo acreditou que aquele menino era do Espírito Santo, gente? Você acha que todo mundo caiu nessa conversa? Tanto é que o próprio noivo, inicialmente José, não acreditou nela, que ele pensou em deixá-la. Ele pensou em abandoná-la em secreto, tentando ali até poupar a vida dela, porque ela correu risco de ser apedrejada, risco de ser morta, risco de ser chamada de mulher adúltera, de imoral, de pervertida. Mas ela foi obediente, ela foi corajosa em obedecer à voz de Deus. E é assim que uma mãe precisa ser. Cheia de fé, obedecendo a palavra de Deus. Existem muitos desafios na criação dos filhos. Existem muitas lutas na criação dos nossos filhos. Mas em todos eles, o Senhor, minha irmã, te dá fé, te dá coragem, te dá força, te dá estratégias para você vencê-los. Maria foi perseguida, tiveram que fugir, se esconder, às vezes com aquele bebê, por causa da perseguição. Pense nos desafios que ela enfrentou. Sabe, agora eu quero falar para os filhos também. Nós muitas vezes não valorizamos os desafios que as nossas mães enfrentaram para cuidar de nós. Toda mãe, ela tem uma história. Toda mãe tem uma história. E talvez o filho, ele só quer cobrar da mãe o direito de ser filho. Ele só quer cobrar da mãe o direito que ele tem de receber dela o carinho, a proteção, o cuidado. E ele se esquece dos desafios e da vida e da história que aquela mãe teve. Então, muitas vezes nós não conhecemos os desafios que as nossas mães enfrentaram. Apenas queremos cobrar dela o nosso direito. Toda mãe tem uma história. Talvez história de abusos, histórias de traições, de abandono, de rejeições. E talvez ela só deu para você aquilo que foi possível ela entregar, porque ela não recebeu nada a mais, nada além disso. Então ela só pôde te dar o que ela recebeu. Mas muitas vezes o filho, ele quer cobrar da mãe aquilo que é direito dele. E fica com raiva, fica aborrecido, porque a mamãe não está fazendo tudo que eu quero. Muitas vezes, nós precisamos perdoar as nossas mães. Entender que foi difícil para ela. Imagina os desafios que a sua mãe enfrentou. Pense na história de vida dela, de superação, de luta, de batalha. Pense em quanta coisa que ela enfrentou e honre a vida dela. E honre a vida dela. A Bíblia nos ensina sobre honra, sobre honrar pai e mãe. E a nossa prosperidade, o sucesso da nossa vida depende
muitas vezes da honra que nós damos aos nossos pais. Então, como você tem honrado a vida daquela que te gerou? Como você tem honrado a vida daquela que cuidou de você? Porque talvez não tenha te gerado, mas cuidou. Cuidou, e foi sua mãe. Como você tem honrado a vida daquela que é capaz de morrer por você? De se entregar totalmente por você. Então nós, como filhos, precisamos honrar a vida das nossas mães. Sabe, mãe, nós temos ouvido muitas coisas hoje em dia, né? O feminismo, ele tem trazido várias ideologias para a mente das mulheres, que muitas vezes tem destruído o desejo de ser mãe. Porque o meu corpo, as minhas regras, vai acabar com o meu corpo, é aquilo e aquilo outro. Mas nós precisamos entender que ser mãe não é diversão. Ser mãe é uma missão. Uma missão dada por Deus. E Maria recebeu essa missão. Maria recebeu essa missão para carregar o Filho de Deus. Você, mãe, você recebeu uma missão de ser mãe. Para que esses filhos, eles cresçam e se tornam homens, mulheres de honra. Homens, mulheres que vão mover o sobrenatural. Homens, mulheres que vão ser abençoadores para a sociedade. Você recebeu essa missão. Deus te deu essa missão. É uma missão, não é diversão, não é divertido. Tem os momentos alegres, mas não é divertido. É uma missão. Então pegue a sua missão. Cuide dessa missão que Deus te deu. Como você tem respondido à missão que Deus te deu? Maria respondeu: que seja feito comigo, eu sou tua serva, Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. Eu recebo essa missão, eu recebo essa missão dada pelo Senhor de ser mãe. Eu recebo isso, foi isso que ela disse. Como você tem respondido à missão que Deus te deu? O que você tem feito na vida do seu filho? Como você tem cuidado? Como você tem influenciado a vida dos seus filhos? Como você tem cuidado da sua casa? Como você tem cuidado da vida dos seus filhos? Será, mãe, que você, sabe, porque assim, o seu filho, o homem, ele vai olhar para escolher uma esposa. Muitas vezes o padrão de mulher vai ser você. E você quer para o seu filho, seja sincera consigo mesma, você quer para o seu filho uma esposa como você é para o seu marido? Você quer para o seu filho uma mulher assim como você é dentro da sua casa? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Então, pegue a missão que Deus te deu com zelo, com cuidado, com unhas e dentes. Dedique-se a ela para formar um homem de caráter, para formar uma mulher de caráter. Porque foi Deus que te confiou essa missão. O que você tem declarado sobre a vida dos seus filhos? Quais as palavras que você tem liberado sobre a vida deles? Sabe, quando eu nasci, né, minha mãe teve algumas complicações no parto, né, teve que ser feito um parto cesariana nas pressas, o cordão umbilical ficou enrolado no meu pescoço, eu engoli muito líquido amniótico. E ela recebeu um diagnóstico médico naquele dia. O médico disse: olha, vou te falar um negócio, esse menino não vai escapar não. Vai escapar não. E foi muito complicado, ou ele vai morrer, ou ele vai ter sérias sequelas na sua vida. E aí minha mãe naquele momento, crente assembleiana, está amarrado, isso não vai acontecer com meu filho não. Eu repreendo essa palavra. E ela rejeitou. Ela rejeitou. Então você, mãe, o que você tem declarado sobre a vida dos seus filhos? E eu estou aqui hoje, né?
Não sei se teve alguma sequela, mas eu estou aqui. Mas eu estou aqui. Mas declare sobre a vida dos seus filhos palavras de bênção, palavras de vida, palavras de encorajamento. Rejeite os diagnósticos contrários à vida dele. Rejeite palavras contrárias contra a vida dele, libere a palavra de bênção sobre a vida dele. O que você tem declarado sobre a vida dos seus filhos. Seu filho tem uma missão. E você é responsável para nutri-lo, para que ele vá na direção dessa missão. Você, mãe, seu filho tem uma missão nessa terra. Você não foi mãe por acidente. Deus, ele sonhou com o filho que foi gerado no seu ventre. Então Deus tem um plano para a vida dele. Você é quem vai nutrir esse projeto de Deus no coração dele, para que ele avance, para que ele conquiste. Então seja essa mãe. Maria sabia da missão do seu filho. Maria sabia que seu filho tinha uma missão. E ela o nutriu para que ele fosse na direção do seu propósito. Mesmo sofrendo, mesmo estando diante dele, vendo ele sendo morto de uma forma tão brutal, ela foi mãe, porque ela era obediente, ela era corajosa, ela era cheia de fé, cheia de ousadia. Então seja essa mãe, cheia de fé, obediente à palavra de Deus, corajosa, enfrente as batalhas espirituais pela vida dos seus filhos. E continue nutrindo eles na direção do propósito que Deus tem para a vida deles. Deus quer te usar, mãe. Deus quer te usar, mãe. Dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Seus filhos, a Bíblia diz que os filhos do justo, eles serão poderosos nessa terra. E eu sei, mãe, que você tem sonhado com a vida do seu filho. Eu sei que tudo que você quer é que seu filho seja um grande homem, uma grande mulher. Eu sei que você tem sonhado com isso. Seus filhos serão poderosos nessa terra. Seus filhos serão poderosos nessa terra. Porque você viverá em santidade. Você é uma mulher obediente, você é uma mulher cheia de fé, uma mulher corajosa, uma mulher virtuosa. E o Senhor te capacita para continuar nutrindo esse filho, para continuar nutrindo essa criança. E eles serão poderosos nessa terra. No nome de Jesus. Então, ainda que haja diagnósticos contrários, palavras contrárias, nada é impossível para Deus. Se submeta à missão que Deus te deu. Se submeta, mãe, à missão que Deus te deu. E seja usada por Ele. Seja um exemplo dentro da sua casa. Seja um exemplo para a sua casa. Eu vi uma frase esses dias que mães de joelhos, filhos de pé. Quando uma mãe se coloca de joelhos, os filhos se colocam de pé. Você, mãe, precisa ser uma mulher de oração dentro da sua casa. Uma mulher que busca a presença do Senhor dentro do seu lar. Uma mulher que abre os céus dentro da sua casa. Você é responsável por criar um ambiente de paz, um ambiente da presença de Deus dentro do seu lar. Para quando o seu filho, seu marido chegar, haja um ambiente preparado. O homem, Deus deu a força, a capacidade de ir e de lutar e de conquistar lá fora e trazer o sustento para dentro de casa, ser o provedor, o protetor. Mas quando ele chega em casa, ele quer encontrar um ambiente de paz. E você, mulher, tem essa capacidade de produzir esse ambiente dentro da sua casa. De pegar a matéria lá, a matéria bruta que o homem trouxe de fora e transformá-la em algo lindo, em algo poderoso, em algo maravilhoso. O homem chega só com arroz e com feijão, e a mulher faz lá
um risoto de não sei o quê, e faz, e fica maravilhoso, porque Deus deu a você essa capacidade. Deus deu a você essa capacidade de produzir, de pegar algo e transformar, algo bruto e transformar em algo lindo, em algo poderoso. Então seja essa mulher dentro da sua casa, produzindo, gerando, transformando o ambiente. Não seja uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, que a Bíblia diz que é melhor morar no deserto do que morar numa casa com uma mulher briguenta. É melhor ficar sozinho no deserto do que numa casa onde só tem gritaria. Então, seja essa mulher pacificadora que vai promover paz, que vai promover alegria, que vai promover harmonia dentro de um lar, para o seu marido e para os seus filhos, para a saúde emocional da sua casa. E talvez para isso você precisa cuidar mais de si mesmo. Para conseguir isso, você precisa cuidar de si mesmo. Cuidar do seu emocional, cuidar da sua vida espiritual. Cuidar da sua vida. Cuida de ti mesma, para que outros também sejam salvos. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé. Aleluia. Hoje é dia das mães. Hoje é um dia de milagres. Hoje é o dia, desculpa homens, mas hoje é o dia delas, tá? Hoje o dia é todo delas. E elas merecem toda a homenagem, porque são guerreiras, porque são valentes. Então você que está aqui hoje, talvez assim como Maria, você tenha se perguntado, como eu serei mãe? Como, Senhor? Como eu serei mãe? Eu não me acho capaz de cuidar de uma casa. Eu não me acho capaz de cuidar de uma família. Eu não me acho capaz de cuidar de filhos. Eu não me acho capaz de gerar. Eu quero te convidar, mãe. Ou você que ainda não é, eu quero te convidar, mulher, a vir aqui à frente. Porque Deus, Ele quer derramar sobre você a capacidade de gerar. Ele quer derramar sobre você a capacidade de gerar. Como isso acontecerá comigo? Foi o que Maria perguntou. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo te cobrirá. E você gerará. E você será fértil. Como eu serei mãe? Como eu cuidarei dos meus filhos? Talvez você tenha se perguntado. Como eu vou conduzir a minha casa com tanta dificuldade, com tanta luta? Ei, mulher, dê um passo à frente. Deus quer te capacitar. Deus quer derramar uma unção de capacitação sobre você nessa noite, para você fluir nesse ministério tão poderoso que é o ministério de ser mãe, que é o ministério de ser esposa, que é o ministério de ser mulher. Feche seus olhos. Nós queremos orar por você. Você que tem o desejo de gerar, de ter filhos, queria te convidar aqui à frente. Deixa Deus ressuscitar esse sonho no seu coração. Deixa Deus trazer de volta esse sonho do seu coração. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Que você tem sonhado, mulher, porque os seus sonhos estão morrendo. Nada é impossível para Deus.
Aleluia. Aleluia. Você que é mãe, coloca a mão no seu coração. Nós abençoamos a sua vida. Nós declaramos a paz do Senhor sobre ti. Esse amor tão grande que Deus plantou dentro de você. Nós declaramos sobre você sabedoria para cuidar, para nutrir. Ainda que seus filhos já sejam casados, nós declaramos sobre você o espírito de sabedoria, de conselho, para que de ti saia palavras vivas, palavras de vida. Nós abençoamos o teu corpo, nós abençoamos a tua mente, abençoamos tuas emoções. No nome de Jesus, declaramos saúde em todas as áreas, em todos os níveis. Nós nos alegramos com a sua vida, no nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor por essas mães. Pode se assentar, nós estamos encerrando. Eu quero falar rapidamente de uma mãe assim que é tão guerreira, é a minha mãe. Minha mãe é incrível.